Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, basicamente, eu vou falar sobre o estádio do Flamengo e também sobre o Michael. Essas duas informações estão na nossa pauta deste domingão para você ficar a par de tudo que tá rolando no Mengão Queridão. E pode ficar tranquilo, tá? Eu sei que já tem gente falando assim, já vem o Fabrício desmentir, já vem o Fabrício dizer que não é assim. Nada é como a gente vê na imprensa. Mas tem boa notícia com relação a uma dessas duas situações. Aliás, tem boas notícias tanto na questão do estádio quanto na questão do Michael podendo vir reforçar o Flamengo. E eu vou contar tudo para vocês, mas sem sensacionalismo, sem oba-oba, colocando cada pingo no i, para você ficar sabendo das possibilidades reais e daquilo que é pura fantasia e se informar direito sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou Fabrício Lopes, vocês estão no canal Resenha Rubro-Negra. Eu peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, que você recomende o nosso canal para os seus amigos e as suas amigas rubro-negras, para que eles possam vir, se inscrever e curtir as nossas notícias diárias sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Tem também aqueles 3 Cs que são fundamentais para a gente: curtir, comentar e compartilhar. Ajuda a gente nessa empreitada para a gente continuar crescendo e continuar aqui na plataforma vermelhinha, informando vocês sobre tudo que acontece no Mengão Queridão. Então vamos começar pelo seguinte, tá? O Al Hilal tem interesse em pagar R$500 milhão, 85 milhões de libras, no Rafael Leão, um atacante português que joga pelo lado esquerdo. O Rafael Leão, atualmente, ele está no Milan. E ele já até fez um post lá se despedindo do Milan. Ele tem 24 aninhos só e é um excelente ponta esquerda. Bom, o Chelsea tem interesse no Rafael Leão. Só que o valor que o Al Hilal quer pagar no Rafael Leão é muito superior ao valor que o Chelsea pode pagar no jogador. R$500 milhão, gente. É dinheiro demais. Bom, o que o Rafael Leão tem a ver com o Michael? Tem a ver que o Al Hilal, para fazer essa grande contratação para o técnico Jorge Jesus, que já renovou com os caras, precisa de uma vaga de estrangeiro na equipe. E aí, o jogador que pode acabar saindo da equipe por conta dessa vaga de estrangeiro que precisa ser aberta é justamente o Michael. Então, hoje o Al Hilal tem conversas com o Rafael Leão para levá-lo para lá, e se isso se concretizar mesmo, há grandes chances deles colocarem o Michael no mercado. Colocando o Michael no mercado, a situação dele vir para o Flamengo é única? Não, não é única. Há clubes como Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, que têm interesse no atleta também. Mas há um acordo de boca entre o Michael e o Marcos Braz. Quando saiu do Flamengo, o Michael se apalavrou com o Marcos Braz da seguinte maneira: quando eu voltar para o Brasil, a preferência é do Flamengo. Mas vamos entender essa parada, gente. Michael é colocado no período de transferências lá no Al Hilal, tá? O Flamengo chega lá e conversa com o Michael. Aliás, a informação que eu tenho é que vão haver conversas entre o departamento de futebol do Flamengo e o pessoal do Michael para entender melhor a situação do jogador e para entender se rola do jogador vir para o Flamengo, tá bom? Essa semana ainda vai rolar essa reunião. Mas como que é a situação sem sensacionalismo? O Flamengo tem interesse no Michael, vai rolar a reunião. Beleza? Michael, tem interesse de voltar? Claro, falei pro Marcos Braz que voltando pro Brasil a preferência era de vocês e tal. Tem um interesse sim. Aí o Flamengo, quais seriam os valores? Olha, valor perto disso, perto daquilo outro. Beleza. Só que aí ele vai fazer reunião com outros clubes também. O Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro quer fazer uma janela do meio do ano impactante. Daí o Cruzeiro vai fazer uma oferta para o Michael. Se a oferta do Cruzeiro for maior que a do Flamengo, o Michael vai falar para o Flamengo: olha aqui, eu tenho essa proposta, vocês cobrem? O Flamengo não, aí o Michael vai para o Cruzeiro. O Michael não tem uma obrigação de vir para o Flamengo. Ele vai dar preferência para o Flamengo. Mas o Flamengo tem que fazer a parte dele e tem que ser o melhor projeto para o atleta para que ele venha para o Flamengo. Interesse do Flamengo e Michael? Há e muito. Vão se fazer valer do relacionamento, do carinho da torcida, do relacionamento do Marcos Braz? Vão.
Se vai contratar, aí é outros 500, porque há outros clubes interessados no jogador, que obviamente tem que pensar nele, na família dele, tem que ter a valorização que ele acha que precisa. Então, se o Flamengo conseguir bancar os valores que o Cruzeiro, por exemplo, que vai vir forte para contratar, colocar, o Michael vem pro Flamengo. O Flamengo não precisa nem ultrapassar os valores do Cruzeiro. Se igualar os valores com o Cruzeiro ou igualar os valores do Corinthians, de qualquer outro clube, o Michael vem pro Flamengo pelo acordo que tem com o Marcos Braz. A posição que o Michael tá vindo não é uma posição intimidadora. Por exemplo, é diferente de se contratar para o meio de campo. O Scarpa não veio para o Flamengo porque sabia que teria que competir com a Arrascaeta e com De La Cruz e que a competição seria injusta para ele. O Michael não tem que competir com ninguém. A ponta direita é dele. Não tem Gerson, não tem Luiz Araújo que impeçam ele de ser o titular absoluto da ponta direita. Então é mais confortável para o Michael vir para o Flamengo do que era para o Gustavo Scarpa, por exemplo. Não há uma grande competitividade ali pela ponta direita. Então o Flamengo está muito otimista sim, mas o que a gente tem que entender é o seguinte. Primeiro, o Al Hilal ainda não colocou o Michael à venda. E isso quer dizer que o clube ainda não estipulou um valor real pelo jogador. O Flamengo vai conversar com ele nessa semana para saber quais são as intenções do clube, do jogador e quais seriam os valores que o Flamengo teria que oferecer ao Al Hilal para tirá-lo de lá. Depois, o Flamengo tem que conseguir vencer a concorrência. Empatando, o Michael já viria para o Flamengo. A situação do Michael no Flamengo hoje é real? É real. O Flamengo tem interesse no Michael? Sim. O Flamengo quer o Michael? Sim. Mas já está tudo certo? Já está palavrado? Não, não tem absolutamente nada ainda. Essa semana que as coisas vão colocar. E mais uma informação. Pelo que eu apurei, desta vez o Rodolfo Landim quer estar presente em conversas e em negociações de reforços para o Flamengo. Landim, pela primeira vez desde que chegou, quer estar junto da equipe do departamento de futebol em todas as grandes tratativas. Ele vai estar olhando de pertinho toda essa situação. Não sei se é bom, não sei se é ruim, mas agora ele vai participar pela primeira vez. Nação, coloca aí nos comentários se o Michael cairia como uma luva no Flamengo, como a gente acha que cairia. Escrevam aí para mim se o Michael seria a cereja do bolo para esse time começar a ganhar tudo esse ano, ou se vocês veem que precisa de mais reforços além do Michael. Escrevam aqui. Agora, não faça isso não, tá? Não esquece de se inscrever no nosso canal, é de graça e você nos ajuda a continuar trazendo as verdades sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Vamos falar sobre estádio? Não, mas calma aí. Antes de falar sobre estádio, vamos falar sobre a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você que está precisando daquela grana extra, pode conseguir, no instalar de dedo do Thanos, resolver seus problemas. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado e falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Se tudo der certinho, entre 8 e 9 horas, o dinheiro vai estar na sua conta. Então não dá bobeira não. Clica aí no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. A Mais Ágil a gente recomenda porque a gente confia. Bom, bora falar sobre o estádio do Flamengo agora, né? Nos últimos dias saiu um vídeo aí do Cacau Cota com o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, mais o deputado que está sempre no meio do Flamengo ali, falando que o estádio vai sair. Que o estádio do Flamengo vai acontecer. Gente, queria saudar a todos, dizer que eu estou aqui com o nosso superdeputado Pedro Paulo, superdiretor do Flamengo, nosso Cacau, aqui para dar um recado para a torcida flamenguista, para o povo do Rio de Janeiro, né? Acho que reforçar mais uma vez aqui o meu compromisso, né, de que o estádio do Flamengo possa ser viabilizado, né? Ele vai ficar, estão querendo botar ali perto, o Landim está querendo, viu, presidente Landim? Conta comigo, vai estar querendo botar ali perto de São Januário, nunca vai ser tão grande quanto São Januário, mas enfim, a gente apoia, só para dizer que a Prefeitura do Rio vai estar do lado do Flamengo, tem que ir lá resolver as coisas com a Caixa, mas resolvendo com a Caixa, conta com a gente aí, Cacau tem conversado muito comigo, né? Cacau tem trazido os temas do Flamengo, é importante esse papel que o Cacau, como diretor do Flamengo, faz nessa integração. Claro que o Pedro Paulo me enche meu saco há muito tempo com vocês, então
E óbvio, Cacau, para não ser contaminado por vocês dois, eu vim aqui declarar esse apoio Isso formal, ó. Apoio formal, mas para não ser contaminado pelos dois, tô com a camisa do Vascão aqui. A falta de um é 2-1. 2-1. É isso. Tem que ser pressão, 2-1, vascaíno. Bora. Segura, sem pressão. Conta com a gente. Bacana esse gesto aí, mais uma vez, Eduardo, essa coisa do estádio é importante. Agora o Flamengo está avançando com o projeto e a prefeitura está à disposição, né, para poder entender o projeto e ajudar nesse, Cacau. É isso. Prefeito é que a palavra é dele, né? Vambora. Aqui, ó, mas só mais uma coisinha, né? Tirando aqui a brincadeira, que não é tão brincadeira assim, o Vascão sempre acima de tudo, mas né, tem uma coisa importante, assim, essa coisa da economia do futebol. Vocês não sabem, a gente acabou de lançar um estudo mostrando a importância do futebol, né, de torcidas como a do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, enfim, o papel que o futebol tem na economia carioca. Então, meu agradecimento aqui sofrido aos flamenguistas por ter tanta gente do Flamengo, mas ó, Vasco, valeu, gente. O Eduardo Paes, ele é hoje o prefeito do Rio de Janeiro. O Cacau Cota é hoje alguém no Flamengo, porque ele está afastado das suas funções de diretor de relações externas do clube. Conversei com o vice-presidente jurídico do Flamengo sobre as novas funções do Cacau Cota, o Rodrigo Dunches. E ele me falou que não sabe, que era melhor eu perguntar para o Rodolfo Landim. Ele não sabe qual que é as novas funções que o Cacau Cota tem no clube. Perguntei ao Rodolfo Landim e até o momento ele ainda não me respondeu. Ou seja, eu, vocês e quem está dentro do Flamengo não temos com clareza quais são as funções do Cacau Cota. O que tem de comum nesse encontro de Cacau Cota com o prefeito Eduardo Paes? Ambos são candidatos. Eduardo Paes, candidato a governador do Rio de Janeiro, Cacau Cota, candidato a vereador do Rio de Janeiro. Não se esqueçam disso. Ambos são candidatos. Segundo foi divulgado, o encontro foi para tratar do estádio do Flamengo. E no vídeo, os caras garantiram que o estádio vai sair, que o Flamengo vai construir o estádio, que o prefeito, enquanto prefeito, vai pavimentar tudo que precisa da prefeitura para que se possa construir o estádio do Flamengo e, se eleito governador for, vai pavimentar tudo aquilo que é necessário da parte do governador para liberar o estádio do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo tem que continuar usando o Maracanã porque ganhou a licitação pelos próximos 20 anos ali e deu garantias do número de jogos que vai realizar ali nos próximos 20 anos. Então, no mínimo, teria que haver um acordo entre o governo do estado do Rio de Janeiro e Flamengo depois que o Flamengo construísse o seu estádio, para que o Flamengo não rompesse o contrato de cessão do estádio do Maracanã nos 20 anos que o Flamengo conseguiu. Guardem sempre isso na cabeça. O próprio governador atual do Rio de Janeiro já disse que só liberaria tudo para o Flamengo construir o seu estádio se o Flamengo garantisse que vai continuar jogando no Maracanã. Ah, Fabrício, mas esse governador não é eterno, ele vai sair. Sim, mas o próximo governador, sendo Eduardo Paes ou sendo outro, não vai querer assumir para si o ônus da administração do Maracanã. São quase 9 milhões de reais por mês em manutenção do estádio. E o governo do Rio de Janeiro não tem como assumir isso. Nem alugando para eventos e tal, não há como assumir isso. Então, qualquer governador que lá esteja vai ter que fazer o Flamengo garantir o número de jogos no Maracanã para o Maracanã não ficar subutilizado, porque é um patrimônio histórico, tombado, não pode ficar jogado às traças. E o governo do Rio de Janeiro, seja o governador que for, não tem como garantir a manutenção do Maracanã sozinho, ok? Vamos lá. Só que essa parte deles garantirem, eu nem vou falar, gente, que isso é propaganda política. Eu sei que eu não caio nesse engodo. Enquanto torcedor, eu não caio nesse engodo. Mas vocês fazem a avaliação do jeito que vocês quiserem. Mas eu nem vou dizer que isso é jogada política do Cacau Cota para ser vereador e do prefeito Eduardo Paes para ser governador. Não vou chegar nesse nível aí de suposição, não, tá? Mas vamos lá. O que faz o Flamengo construir o estádio ou não vai muito além daquilo que um prefeito e um vereador, ou um governador e um vereador podem garantir ao Flamengo hoje. Por quê, gente? Não se chegou a um acordo ainda dos valores do terreno. Eu conversei nessa sexta-feira com o pessoal da assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal
e eles me falaram o seguinte: não há consenso, Flamengo e Caixa Econômica Federal ainda não discutiram o valor do terreno. Essa informação eu venho trazer para vocês de dentro da Caixa Econômica Federal, tá bom? O que a gente sabe? Agora, informação fora da Caixa Econômica Federal. A informação de dentro da Caixa que eu apurei na sexta-feira é que não houve ainda um consenso sobre o valor do terreno. A Caixa e o Flamengo ainda não chegaram nesse nível de conversa. Sexta-feira agora, eu liguei para a assessoria deles lá. Vamos lá. O que se diz hoje? O que se diz hoje é que o Flamengo toparia pagar algo em torno de 250 milhões de reais pelo terreno e que a Caixa gostaria de ter pelo terreno 400 milhões de reais. São notícias extraoficiais. Flamengo e Caixa nunca debateram os valores. Se o Flamengo quer 250, a Caixa quer 400, ainda há um empecilho para poder comprar. E se a informação oficial que eu apurei é que eles ainda não sentaram para falar sobre valores, ou seja, esse vídeo do Cacau e do prefeito é um vídeo que deveria ser lançado um pouco mais adiante, não agora, porque agora o Flamengo ainda não tem nenhum terreno. Outros detalhes. Suponhamos que a Caixa e o Flamengo fechem o valor do terreno em torno de 250 milhões de reais, como o Flamengo quer. A Caixa aceita, ok, beleza. Por que a Caixa não tá... Por que a Caixa quer 400 milhões? Porque ela acha que quando construírem um estádio lá, vai desvalorizar os terrenos em volta, que ela também gerencia. Então ela quer tirar o máximo de dinheiro possível nesse terreno para compensar na desvalorização dos demais. E, gente, estádio desvaloriza terreno. Isso é um fato, tá? Qualquer bairro que tem um estádio fica desvalorizado. Por causa da quantidade de torcedores, por causa do tráfego que fica um horror. Aliás, o tráfego lá já é um horror. Já trouxe vídeo para vocês, já falei para vocês que o tráfego lá é muito ruim. Vai ficar pior. Torcedor faz xixi na calçada, torcedor quebra garrafa. É ruim para os bairros. Em todos os bairros que tem estádio, os terrenos adjacentes ficam desvalorizados. Por isso a Caixa quer um valor maior para conseguir tirar, compensar a questão da venda, se caso for vender. Bom, suponhamos que cheguem no acordo, 250 milhões ali, beleza. O Flamengo ainda tem que arrumar esse dinheiro. O presidente Rodolfo Landim já falou várias vezes que não vai fazer parceria com ninguém para compra de estádio. Não vai haver parceria nem para compra do terreno, nem para construção do estádio. No máximo, name rights. Mas para construir, não. O Flamengo quer ser independente. Para que isso aconteça, para o Flamengo conseguir esses valores todos para comprar o terreno e para construir o estádio, a única solução dita pelo Rodolfo Landim é a SAF. Ele já falou isso, vocês podem procurar aí no YouTube, tem ele falando. Se a gente fizesse a SAF, nós vamos endividar o clube. Tem que ser a SAF. Não vou entrar nos méritos se a SAF é boa ou ruim para o Flamengo. A gente já debateu isso muitas vezes. Vou entrar no processo. Para o Flamengo virar SAF, vai ter que rolar um projeto, vai ter que rolar todo um projeto também de convencimento dos conselheiros e da opinião pública, porque a opinião pública pressiona conselheiros que são os que votam a favor ou contra. Esse processo, ele vai levar tempo, vai demorar, não vai ser uma coisa do dia para a noite. Há garantias que têm que ser dadas. Falei com o vice-presidente jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunge Abranches, da minha preocupação sobre qual o percentual de cotas que pode ser vendida. Tem como colocar no estatuto que só pode se vender 30%, por exemplo? Rodrigo Dunge Abranches me garantiu que sim, que tem como colocar no estatuto um limite pela venda máxima de cotas. É uma segurança que a gente já pode ter. Mas ele também me disse que nada impede que uma outra votação tire a regulamentação do estatuto, porque basta fazer uma reunião com os conselheiros, colocar em pauta, eles votarem sim ou não. Se for sim, pode tirar essa limitação de 30%. Ou seja, é uma garantia que pode cair, mas com um dificultador de que tem que votar. E se tem que votar, nós vamos ficar sabendo, nós vamos botar a boca no trombone e não vai ser feito nada às escuras. Então, há essa possibilidade, pessoal, que já é uma coisa boa para a gente na questão da SAF. Ainda assim, precisaria de todo um processo de convencimento, de tudo para acontecer, colocar todos os pingos nos is, para depois que se criasse a SAF, então o Flamengo abrisse o capital, colocasse as ações para vender, vendesse as ações, arrecadasse o dinheiro para depois poder comprar na Caixa Econômica Federal. O que eu estou mostrando para vocês? Que o vídeo
ele é bom saber que o Eduardo Paes está colocando isso tudo em vídeo, porque depois a gente pode cobrar dele, mas ainda não é o momento da euforia. Ainda há outros passos para a gente caminhar antes da gente decretar que nós vamos ter o nosso próprio estádio. Tem todas essas etapas aí antes da gente chegar lá. Mas é muito bom que o Eduardo Paes esteja se comprometendo via vídeo para a gente poder cobrá-lo lá na frente. A pergunta que não quer calar da minha pessoa para vocês é: vocês acreditam que mesmo colocando em vídeo que vai ajudar o Flamengo a ter seu estádio, depois que virar governador, ele vai cumprir? Ou vai aparecer um, mas apareceu isso, mas aconteceu aquilo? O que vocês acham? Dá para confiar na palavra do Eduardo Paes? Dá para confiar nessa campanha que o Cacau está fazendo para a gente ter o nosso estádio? Saibam que mesmo que dê, há uma série de etapas que eu falei para vocês aqui agora que tem que ser concluídas. Mas é claro, nunca se esteve tão próximo da construção do estádio do Flamengo quanto agora. Opinem, comentem, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. A sua inscrição é importante, a sua recomendação muito importante também. Os 3 Cs, curta, comente e compartilhem. Tenham todos vocês um excelente domingo. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.